O que a Bíblia diz sobre a cremação de mortos? Será que essa prática faria com que os crentes perdessem a ressurreição? Sabia que pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do enterro tradicional? Segundo afirmam os especialistas, essa tendência seguirá em aumento, chegando inclusive até a ascendente cifra de 70%, antes de uma década como escolha preferida frente ao enterro habitual. Isso leva à grande pergunta: os cristãos devem considerar ser cremados por seus familiares? O que deveriam pensar os cristãos sobre este tema tão delicado? Porque está em jogo a ressurreição prometida na Bíblia. Para poder responder a essas perguntas, neste vídeo serão abordadas as 4 grandes perguntas-chave. Mas antes, deixe-me um comentário se estaria disposto ou não a autorizar sua própria cremação. Vamos com as perguntas. O que se entende por cremação? O que diz a Bíblia sobre a cremação? Impedirá ou afetará a cremação alcançar a promessa do corpo ressuscitado? O que devo tomar em conta antes de decidir ser cremado ou não por meus familiares? Vamos pela primeira pergunta. O que é a cremação? Bem, é um processo mediante o qual se reduz um corpo humano falecido a cinzas. Como é que ocorre isso? Fique atento a isto. Antes da cremação, retiram-se objetos metálicos do corpo, como joias ou próteses, e coloca-se o corpo em um ataúde ou container especial. Depois, o corpo é levado ao crematório, onde é colocado em um forno que alcança temperaturas extremamente altas, aproximadamente 1000 graus Celsius. Talvez não soubesse que isso não é imediato e toma várias horas. O corpo se submete a calor intenso e os tecidos se descompõem e evaporam. E aqui vem o interessante: vão ficando apenas ossos e fragmentos ósseos. Escute com atenção. São esses restos ósseos que se trituram em um pó fino conhecido como cinzas. Mas estas não são como as cinzas de um fogo comum. Te explico. São inodoras e não contêm carbono. Finalmente, recolhem-se as cinzas e são colocadas em uma urna. E aí, o que segue depende da vontade do falecido ou de seus familiares: enterrá-las, espalhá-las ou guardá-las. Antes de mergulharmos no coração deste conteúdo, peço gentilmente que mostrem seu apoio. Curtam este vídeo, inscrevam-se em nosso canal e compartilhem esta mensagem essencial. Cada ação sua ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na terra. Veja bem isso que te surpreenderá. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 19: com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó voltarás. Sabia que esta declaração ressalta nossa conexão com a terra e a mortalidade de nossos corpos? A cremação, em consonância com essa ideia, representa um retorno a essa essência primordial. Quando um corpo se submete ao fogo, ele se descompõe gradualmente até converter-se em cinzas, lembrando-nos de nossa humildade e fragilidade. Além disso, a cremação ganhou popularidade devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Mais da metade dos americanos. Atualmente, muitas pessoas optam por este método, reconhecendo sua eficiência espacial e menor impacto ambiental. No ciclo de vida e morte, a cremação se converte em um eco de nossa origem e destino. Sabia que, do ponto de vista científico, a cremação é considerada uma opção mais sustentável que o enterro tradicional? As investigações mostram que os enterros convencionais precisam de grandes áreas de terra e utilizam produtos químicos para o embalsamamento, assim como ataúdes de madeira e lápides. Talvez não tenha parado para pensar que isso causa um impacto ambiental significativo. Em comparação, a cremação, embora use energia e emita carbono, ocupa menos espaço e utiliza menos recursos. Isso explica uma das razões da crescente preferência por práticas mais ecológicas. Além do aspecto ambiental, a cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas.
Aposto que não sabia que algumas tradições veem a cremação como um método de purificação e liberação, enquanto outras buscam orientação na Bíblia e em outros textos sagrados sobre esta prática. A Bíblia não aborda de maneira específica a prática da cremação ou incineração, deixando aberta a interpretação sobre como deveriam ser manejados os corpos após a morte. Embora não se especifique se devemos enterrar ou cremar os mortos, algumas passagens bíblicas podem oferecer certo contexto sobre essas práticas. Sabia que na Bíblia há exemplos e símbolos que podem nos ajudar a entender como Deus vê a cremação e o enterro? Ao longo das Escrituras, o fogo tem múltiplos significados. Em muitos casos, o fogo está associado à purificação e à presença divina, como na sarça ardente que Moisés encontrou no deserto em Êxodo capítulo 3, ou o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo durante a confrontação de Elias com os profetas de Baal. Em 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 a 39, durante a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Portanto, o fogo não necessariamente carrega conotações negativas. É importante lembrar que a prática do enterro também tem sido um símbolo de respeito e dignidade. Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara, em Gênesis capítulo 23, e José fez prometer que levariam seus ossos de volta à terra prometida, em Gênesis capítulo 50, versículo 25. Esses exemplos mostram uma forte tradição de enterro entre o povo de Deus. No entanto, esses não são mandatos explícitos para os cristãos modernos, mas sim exemplos culturais e contextuais. À medida que a sociedade muda, as práticas funerárias também mudam. Em muitos lugares, o espaço para enterros é limitado e os custos associados a enterros tradicionais podem ser exagerados. Neste contexto, a cremação oferece uma alternativa prática e frequentemente mais acessível. Além disso, é fundamental considerar que, acima de tudo, na teologia cristã, o ênfase é colocado na ressurreição e na vida eterna, em vez do estado do corpo físico após a morte. Jesus disse em João, capítulo 11, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Essa mensagem reforça a ideia de que nossa esperança não está na preservação do corpo físico, mas na promessa de vida eterna com Deus. Vamos aprofundar mais no que diz a Bíblia sobre a cremação. Um dos exemplos mais citados é o relato em 1 Samuel, capítulo 31, após a derrota de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus. Os israelitas recuperaram seus corpos. Diz a Bíblia que todos os seus guerreiros poderosos viajaram durante a noite até Betã e retiraram os corpos de Saul e de seus filhos da parede. Eles os trouxeram a Jabes, onde queimaram os corpos. Depois pegaram seus ossos e os enterraram sob o tamarisco em Jabes e jejuaram por 7 dias. A escolha de queimar os corpos provavelmente se deu devido à condição em que se encontravam, já que poderiam estar mutilados ou tão danificados que um enterro tradicional ou transportá-los para ser enterrado não era prático. O texto indica que os corpos foram retirados da parede, o que sugere que provavelmente estavam em um estado deplorável após a derrota e exposição pública.
É muito possível que tivessem sofrido mutilações ou danos significativos que tornassem difícil ou mesmo impossível um enterro tradicional. Nessas circunstâncias, a cremação pode ter sido a opção mais prática e respeitosa para dispor dos restos. Além disso, o fato de os israelitas terem transportado os corpos desde Betã até Jabes para realizar a cremação e o posterior enterro dos ossos indica que houve um esforço para lhes dar uma despedida digna, apesar das dificuldades. O jejum de 7 dias também sugere que se tratou de um processo cerimonioso e cheio de pesar. Portanto, mais do que ver esse episódio como um desvio das normas de enterro, parece que foi uma solução pragmática diante das circunstâncias trágicas da derrota. A cremação provavelmente foi escolhida como o método mais apropriado para honrar Saul e seus filhos, dadas as condições em que se encontraram seus corpos. Este trecho não parece indicar um repúdio geral ao enterro tradicional, mas sim uma adaptação às realidades práticas de uma situação específica. Com base nisso, você acha que a cremação era uma prática comum na antiga Israel ou foi uma exceção neste caso particular? Segundo a análise do trecho bíblico, a cremação parece ter sido uma prática excepcional na antiga Israel, mais do que um costume habitual. Os indícios sugerem que a cultura tradicional de enterros em túmulos ou cavernas era a norma predominante naquela época e cultura. Os reis e reis do Antigo Testamento que foram enterrados em sepulturas familiares respaldam esta observação. A cremação parece ter sido uma exceção mais do que uma norma na antiga Israel, reservada para situações excepcionais quando o enterro tradicional não era viável, sendo o enterro a prática dominante refletida nos relatos bíblicos. Mas o que vem a seguir, sem dúvida, te surpreenderá. Sabia que também existem referências na Bíblia onde a incineração está ligada à pena de imolação? Embora estas não se relacionem diretamente com a cremação voluntária ou como método para descartar corpos, em Gênesis, capítulo 38, versículo 24, menciona-se o caso de Tamar, que foi condenada a ser queimada por adultério, embora mais tarde se descubra sua inocência. Em Levítico, capítulo 20, versículo 14, prescreve-se a queima como castigo para certas transgressões com o corpo. Em Números, capítulo 16, narra-se como um fogo do Senhor consome 250 homens que ofereciam incenso de maneira indevida. Finalmente, em Josué, capítulo 7, Acã e sua família são apedrejados e depois queimados devido ao seu pecado de tomar objetos proibidos. Observe bem isso para que entenda. Essas passagens refletem o uso do fogo como um meio de castigo ou purificação, mas não abordam especificamente a cremação como prática funerária. Em muitos casos, como nesses que você acabou de ouvir, a queima de corpos estava associada com a violação de leis e mandamentos, o que indica uma forma de julgamento divino mais do que uma diretiva sobre como manejar os restos mortais. Vejamos mais. Em 2 Reis, capítulo 21, descreve-se como o rei Manassés praticou rituais abomináveis, incluindo o sacrifício de seu próprio filho no fogo. Embora não esteja diretamente relacionado com a cremação, ilustra a conexão entre o fogo e os atos religiosos extremos. Por outro lado, em 2 Reis, capítulo 23, o rei Josias enfrenta os lugares de culto pagão e ordena queimar ossos humanos nos altares em Betel para profaná-los. Embora não se mencione explicitamente a cremação, como a entendemos hoje, esses eventos sublinham a importância cultural e espiritual do fogo na antiguidade. Desde uma perspectiva bíblica, o manejo de ossos e restos mortais tem profundas implicações espirituais. Em Números, capítulo 19, estabelece-se que quem toque alguém que tenha sido morto e sepultado estará impuro por 7 dias, sublinhando a visão da morte como um evento que cria uma separação ritual e requer purificação. Essa visão
deixou espaço para diversas interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Por exemplo, algumas denominações cristãs aceitam a cremação como uma prática moderna e adequada, sempre que seja realizada com respeito e dignidade, enquanto outras a rejeitam devido às suas conotações históricas ou doutrinais. Esta ambiguidade permite que as crenças e práticas funerárias cristãs evoluam, adaptando-se a novas realidades, sem perder de vista os princípios essenciais. Essa mensagem destaca que nossa esperança não reside na preservação do corpo físico, mas na promessa de vida eterna com Deus. Sob a perspectiva ambiental, a cremação é uma alternativa com menor impacto ecológico por várias razões. Primeiro, ela exige menos espaço em comparação a cemitérios tradicionais, liberando terras para outros usos. Além disso, a cremação evita a emissão de metano, um gás de efeito estufa liberado durante a decomposição dos corpos. A cremação também é mais econômica em termos de recursos materiais, como caixões e lápides, contribuindo para a redução do impacto ambiental. Além do enterro tradicional, que parece ter sido a prática predominante na antiga Israel, e de alguns casos excepcionais de cremação que já vimos, também existiam outras práticas funerárias comuns. O embalsamamento, embora não tão frequente quanto no Egito, era uma prática conhecida em Israel. Um exemplo é a preparação do corpo de Jacó, que foi embalsamado antes de ser transportado a Canaã para ser enterrado, conforme descrito em Gênesis capítulo 50. Agora, a terceira pergunta. A cremação afetará nosso corpo ressuscitado e nos impedirá de receber esta promessa? Vamos explorar alguns princípios bíblicos relevantes para determinar a resposta. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre os corpos ressuscitados. Ele descreve que nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou perdidos no mar, Deus tem o poder de ressuscitar e nos conceder um novo corpo. O apóstolo Paulo aborda a questão de que nossos corpos são enterrados em humilhação, indicando que a morte é um lembrete de nossa fragilidade e limitações humanas. A boa notícia é que serão ressuscitados em glória, significando que nossos corpos transformados refletirão a majestade e a perfeição divina. Ele também fala da transformação da fraqueza em força, afirmando que nossos corpos atuais são vulneráveis, sujeitos a doenças, dor e envelhecimento. Contudo, na ressurreição, serão revestidos de força e não estarão mais limitados pelas fraquezas terrenas. Paulo explica ainda que nossos corpos passarão de naturais a espirituais, não no sentido de sermos fantasmas ou entidades etéreas, mas em harmonia com o Espírito de Deus, livres das limitações físicas e conectados à vida eterna. Quanto à liberdade de Deus, a Bíblia enfatiza a soberania divina. Ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado original. A cremação não limita a capacidade de Deus para cumprir suas promessas. A Bíblia apresenta Deus como o Criador e sustentador de todo o universo. Seu poder é infinito e não está limitado pelas leis naturais ou pelas circunstâncias humanas. No contexto da ressurreição, essa ideia é fundamental. Deus tem o poder de restaurar e transformar, mesmo além do que podemos compreender. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está a promessa da ressurreição, descrevendo um evento futuro em que Jesus retornará. Quando isso acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Isso se refere à reunião de todos os crentes com Jesus, independentemente do estado físico anterior dos corpos.
A ressurreição implica uma mudança radical para corpos incorruptíveis e gloriosos. Agora, a pergunta mais comprometedora. Sou cristão e estou considerando a cremação. O que devo levar em conta? Existem vários aspectos a considerar para tomar uma decisão informada e em paz com sua fé. Primeiro, consulte a doutrina e os ensinamentos de sua igreja. O que pensa sua congregação se pertence a alguma? Algumas igrejas, como a Igreja Católica, agora permitem a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã e que os restos sejam tratados com respeito, incluindo seu enterro em um lugar sagrado. Outras denominações protestantes podem ter uma visão mais aberta ou mais restritiva. É importante conhecer a posição específica de sua igreja sobre a cremação. Leve em conta o significado espiritual e teológico da cremação e como isso se alinha com suas crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. Algumas interpretações bíblicas enfatizam o enterro tradicional na terra como uma forma de simbolizar a esperança na ressurreição corporal, enquanto outras podem ver a cremação como um processo igualmente válido. Desde que seja realizado com o devido respeito e dignidade. Terceiro, reflita sobre os rituais e costumes associados com a morte e o enterro em sua comunidade de fé. Fale com seu pastor ou líder espiritual sobre como essas práticas podem ser adaptadas para honrar tanto seus desejos quanto as tradições de sua fé. Quarto, avalie o impacto familiar e comunitário. Considere como seus familiares e amigos se sentirão em relação à cremação. A morte e os funerais são momentos profundamente pessoais, e é importante que a decisão seja respeitosa e compreensível para seus entes queridos. Conversar abertamente sobre seus desejos pode ajudar a evitar mal-entendidos e garantir que suas intenções sejam honradas. Quinto, leve em conta os aspectos práticos e legais. Investigue as leis locais e as regulamentações de cremação em sua área. Além disso, considere os aspectos práticos e financeiros. A cremação pode ser menos custosa que um enterro tradicional, mas é essencial planejar adequadamente todos os detalhes, incluindo o manejo das cinzas. Sexto, considere respeitar a memória e o legado. Certifique-se de que o processo de cremação respeite sua memória e legado de uma maneira que seja significativa para você e sua fé. Isso pode incluir a escolha de um local adequado para as cinzas, como um columbário, um cemitério ou um lugar especial que tenha significado espiritual para você. Em última instância, busque uma decisão que lhe traga paz interior. A morte é parte inerente da vida e todos devemos enfrentá-la em algum momento. O essencial é que você escolha o que ressoe com seus valores e crenças e que encontre tranquilidade nessa escolha. Este é um tema delicado e, além dos versos sobre o que a Bíblia diz sobre a cremação, de acordo com os relatos da Bíblia, não se estabelece uma proibição clara. A decisão de ser enterrado ou cremado deve basear-se em uma reflexão cuidadosa sobre a fé pessoal, os ensinamentos da igreja, as preocupações práticas e os desejos da família. O mais importante é viver com a esperança da ressurreição e a promessa de vida eterna em Cristo, mantendo a paz e a tranquilidade na decisão que você tomar. Quero orar. Deus, agradecemos por tua infinita sabedoria e amor que nos guiam em todas as questões da vida, incluindo a delicada decisão sobre o destino de nossos corpos após a morte. Pedimos que ilumines nossos corações e mentes enquanto refletimos sobre a prática da cremação e sua relação com a fé cristã. Senhor, Tu nos lembraste através das Escrituras que nossos corpos são temporários e que nosso verdadeiro lar é contigo na eternidade. Ajuda-nos a entender que, quer sejamos enterrados ou cremados, o mais importante é a nossa fé em Ti
e a promessa da ressurreição. Que possamos sempre confiar no Teu poder de transformar e restaurar, independentemente do estado de nossos corpos físicos. Pai, pedimos sabedoria para tomar decisões que honrem a Ti e respeitem nossas tradições e crenças. Que possamos encontrar paz interior ao escolher o que é melhor para nós e nossos entes queridos, sabendo que nossa esperança está firmemente ancorada em Tua promessa de vida eterna. Concede-nos a graça de viver de acordo com Teus ensinamentos, focados na ressurreição e na vida eterna, e não nas preocupações terrenas sobre o estado de nossos corpos após a morte. Que nossa vida e nossas decisões sejam um reflexo de nossa fé em Ti e da certeza de que em Cristo temos a vitória sobre a morte. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Deixe sua opinião sobre o tema do vídeo e seus pedidos de orações nos comentários e receberá abundantes bênçãos para você, sua família e amigos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.